Bom, desculpa pessoal, o celular tocou bem na hora que eu ia exemplificar aí para vocês, tá? Então me perdoem aí a interrupção, mas a gente continua então falando de exemplos, né? De quando ocorreram aqui no Brasil essas consultas populares, né? Esses chamados plebiscito e referendo, como formas de as autoridades ouvirem o povo para que após essa consulta possa tomar decisões administrativas, né, quanto à edição de uma lei, né, quanto à edição de uma norma jurídica para o Estado sobre questões relevantes ou até mesmo uma decisão administrativa, um ato administrativo a ser praticado pelas autoridades. Então, nada mais é do que ouvir o povo, né? Isso seria uma hipótese de manifestação direta do povo, ou seja, um exercício de democracia direta, né? As hipóteses de plebiscito e de referendo. Diferente da escolha da democracia indireta que a gente exerce quando escolhemos os nossos governantes, né? Que vão diretamente governar o Estado, mas nós indiretamente governamos o Estado, né? Então, continuando a falar. Exemplo de plebiscito, pessoal, dessa consulta popular, né? Que é feita antes da edição de uma norma que se pretende produzir. Naquele momento era a possível mudança da Constituição, tá? Então era uma questão relevante de natureza constitucional, no qual o povo foi consultado, tá? E o plebiscito que foi realizado em 1993 era para saber, para ouvir o povo a respeito do sistema de governo brasileiro. Tá? Para ver se o povo estava contente com o modelo presidencialista ou se o povo queria uma mudança de natureza constitucional, né, para um outro sistema de governo, se o povo queria adotar a monarquia, se o povo queria adotar o parlamentarismo ou manter-se então no regime, no sistema presidencialista, tá? Então foi feita essa consulta popular e o povo em 1993 votou pela manutenção do sistema presidencialista. Então, a respeito dessa questão relevante, não houve qualquer modificação de natureza constitucional quanto ao sistema de governo brasileiro, ok? E um exemplo de referendo, pessoal. Um referendo recente, até um pouco mais recente do que o plebiscito, né, de 93, foi um referendo realizado em 2005, tá? A respeito da proibição ou não do comércio de armas no Brasil, tá? Em 2005 foi feita uma consulta, mas depois da lei de armas, né, do Estatuto de Desarmamento, já ter sido aprovado, já ter sido editado e já se encontrava vigente, tá? Então por isso que foi feito um referendo, né? A diferença também entre plebiscito e referendo é que o plebiscito, o povo escolhe as opções, né? Ele tem mais de uma opção para sua escolha. No referendo, geralmente, faz-se uma pergunta e a resposta é sim ou não. Tá? Então, a pergunta feita é se o povo era a favor da proibição do comércio de armas e munições no país ou não. Né? Foi feita em 2005, no governo Lula, a respeito aí da possível comercialização de armas ou não no seio do Estado brasileiro. E por curiosidade, o povo votou que era contra, ou seja, o povo votou não à proibição do comércio de armas, porém essa consulta popular acabou não surtindo efeito algum, né? Porque houve realmente a manutenção no que tange a proibição do comércio de armas no Brasil, tá? Então, se vocês forem ler a respeito, vocês vão ouvir uma série de críticas aí, né? De que o governo Lula, naquela oportunidade, não ouviu os anseios populares, não garantiu o respeito à soberania popular, porque o povo teria votado, né, de maneira contrária à proibição das armas, mas isso não implicou numa modificação da lei a fim de permitir aqui no seio do Estado brasileiro o comércio de armas, tá? Então, fica aí a título de ilustração esses exemplos de democracia direta, que é quando o povo pode diretamente opinar pela condução do Estado, né, pelas decisões políticas a serem tomadas no seio do Estado, ok? E o chamado, então nesse sentido, antes de eu falar da iniciativa popular, né, temos que destacar que a democracia aqui no Brasil, ela é classificada como democracia semidireta. É democracia representativa, tá? Então nós do povo estamos representados pelos
governantes que elegemos, tá? Mas é classificada como semi-indireta, porque ela conjuga atos de democracia indireta com atos de democracia direta, né? Atos de democracia indireta. O povo governa indiretamente o Estado, por meio de seus representantes eleitos, tá? Então esses representantes é que governam o Estado diretamente, mas eles o fazem em nome do povo, porque o poder aqui emana do povo. Então é o povo exercendo uma democracia indireta quando escolhe os representantes que ocuparão os cargos de autoridade dentro do Estado, tá? E ao mesmo tempo conjuga-se com atos de democracia direta, quando o povo pode participar diretamente das decisões políticas do Estado, da própria condução do governo, né, do Estado, por meio de plebiscito e referendo, como eles são consultados então para tomada de decisões, ou também por meio de projetos de iniciativa popular. E o que são projetos de iniciativa popular? A gente encontra então no artigo 14 a menção dos projetos de iniciativa popular, e no artigo 61, quando fala lá do processo legislativo e trata das leis, né, a Constituição ela menciona como o povo poderia dar início ao trâmite de um projeto de lei, né? Ou seja, as leis no seio do Estado brasileiro, elas podem ser de iniciativa do presidente da República, vamos falar a nível federal, tá? Do presidente da República, dos membros do Senado, dos membros da Câmara dos Deputados, tá? Então todos eles podem dar início ao trâmite de um projeto de lei, para aprovação de uma lei no Estado. E o povo também pode, tá? O povo pode dar início a um projeto de lei para ser aprovado no Estado, como restou aprovado aquele chamado pacote anticorrupção, né, pessoal? Como restou aprovado, claro, totalmente deformado pelos deputados e pelos senadores. Não era o mesmo projeto que o povo propôs, que no fim do processo legislativo restou aprovado, tá? Mas a iniciativa, quem propôs, quem começou com o trâmite desse projeto de lei foi o povo, tá? Então a iniciativa é popular. Outro exemplo, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é um projeto de lei de iniciativa popular. Foi aprovado no Congresso Nacional, mas quem deu início a esse projeto de lei foi o povo, tá? E como o povo poderia, dentro do Estado brasileiro, propor uma lei, tá? Lembrando que isso também acontece dentro dos estados, porque tem previsão na Constituição Estadual, acontece nos municípios também, porque tem previsão na lei orgânica dos municípios, a possibilidade do povo, né, propor um projeto de lei para ser deliberado no Poder Legislativo e, consequentemente, aprovado ou não, né, virando lei ou não no seio do Estado, tá? Aí vamos mencionar o que diz o artigo 61, como o povo pode propor um projeto de lei de iniciativa popular. Se vocês forem ao 61, parágrafo 2º, vocês vão encontrar a seguinte disposição na Constituição. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Ou seja, deve esse projeto de lei de iniciativa popular ter conseguido, obtido, né, as assinaturas de acordo, conformes, né, que estão conformes com o texto proposto de pelo menos 1% do eleitorado brasileiro. Tá? Não me recordo exatamente quantos milhões de eleitores a gente tem aqui no Brasil, né? Mas 1% desse número deve assinar o projeto de lei para que ele possa tramitar inicialmente na Câmara dos Deputados, que é a primeira casa onde o projeto vai dar início. Depois de aprovado lá, ele é encaminhado ao Senado para ser aprovado também no Senado Federal. Tá? Então, 1% do eleitorado terá que subscrever o projeto, né? E diz ainda a Constituição, distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos do que 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, esse 1% do eleitorado nacional deve pegar eleitores de 5 estados, pelo menos, cujo percentual
de eleitores de cada um desses estados deve ser no mínimo 0,3% do eleitorado do estado, tá? Então esses são os critérios para a propositura de um projeto de iniciativa popular federal, ok? Lembrando que os critérios para a iniciativa popular no estado estão nas constituições dos estados e os critérios para projeto de iniciativa popular no município está